Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: nunca esteve tão perto. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, de versículo 7 ao 9. Dizem assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 13 de agosto de 2025. Pessoal, eu quero pedir aqui a vocês a oração pela irmã Rosemary Cunha Maia, do estado do Rio de Janeiro. Ela é da cidade de Niterói. Pede oração por sua saúde. Oremos. Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, minha família, minha vida. Essa é a nossa missão. Nos ajude, Pai. E em especial, quero te pedir em favor da tua serva, irmã Rosemary Cunha Maia. Dê vitória, dê saúde, repreenda todo o mal, Jesus. Aplaca a dor. Retira, Senhor, todo incômodo. Enfim, apresento todos que estão doentes. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: nunca esteve tão perto. E o que é que nunca esteve tão perto, que eu quero dizer? É a volta de Jesus. Inclusive, nesse texto base que eu li aqui, Pedro diz aqui, versículo 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está retardando, a promessa que ele fez de enviar o seu filho para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele está tendo a misericórdia de nós, dos nossos parentes que estão afastados, das pessoas que ainda estão precisando de fazer a sua decisão por Jesus. Então, repito, como deu o tema aqui hoje, nunca esteve tão perto. Então, quando eu disse esse tema, nunca esteve tão perto agora para vocês e para mim, em primeiro lugar, essa palavra agora vem para mim, é que a gente precisa ter alguns cuidados, alguns comportamentos, porque Jesus está às portas, gente. Não preciso aqui relatar, trazer aqui alguns fatos que estão acontecendo no mundo inteiro. O planeta está em agonia, o planeta está em convulsão, o planeta está em uma transformação degradante, o planeta está indo para o abismo. As pessoas estão sem entender umas às outras. Então, para nós que queremos estar prontos nesse dia que Jesus voltar, que daqui a pouco isso vai acontecer, nós precisamos vigiar. Inclusive, Mateus capítulo 24, e versículo 42, o próprio Jesus disse isso. É conhecido esse texto. Vigiai, pois, disse ele, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso que eu repito, como deu o tema, está mais perto, Nunca esteve tão perto. Encontramos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele dizendo, Jesus, eis que venho sem demora. Está perto. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando a gente vê essas mensagens, Jesus falando, outras pessoas, apóstolos também falando sobre a gente praticamente nos apressar, porque Jesus está chegando, está vindo sem demora. A gente precisa ter cuidado no estilo de vida que a gente está tendo. Hebreus, o escritor, ele escreve lá na sua carta ou livro, no capítulo 10, versículo 25, ele diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O dia da volta de Jesus está próximo, gente.
A carta de Tito, no capítulo 2, versículo 12, a carta de Paulo a Tito, corrigindo, gente, a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, a gente tem que renunciar a tudo isso. A gente não pode copiar o mundo. Aí ele segue: vivamos neste presente século sóbria, ou seja, viver de uma forma coerente, justa, ou seja, vivendo com a verdade, com a pureza da palavra de Deus, respeitando o próximo, e diz assim, e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que estar nessa condição, vivendo uma vida sóbria, justa, né? Piamente, tendo uma relação muito íntima com Deus e com as pessoas. E para concluir, o próprio Pedro, na segunda carta, ele diz assim, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, tudo isso aqui vai passar, essa terra vai ser, né, desfeita, ou seja, queimada pelo fogo, vai ser nova terra, novo céu. Ele diz assim: havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, tratar bem, e ser também uma pessoa santa, e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos estar procurando cada vez mais nos aproximar de Deus e abandonar o mundo, porque está mais perto do que a gente imagina a volta de Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.